pessoal de Projeto de Arquitetura, vamos hoje aqui para mais uma aula. Gostaria de pedir a princípio para vocês considerarem qualquer barulho externo. O tema da nossa aula de hoje é noções de urbanismo e planejamento urbano. Com esse tema vamos finalizar a parte teórica dessa disciplina. Quero pedir para vocês que assistam a aula completa e façam os resumos de vocês para fazermos então aquela avaliação teórica que foi explicada no aplicativo de WhatsApp. Então vamos lá. A princípio aqui eu vou fazer para vocês uma definição simples e objetiva do que seria então urbanismo e planejamento urbano. O urbanismo, ele é uma ciência que se preocupa com a sistematização e o desenvolvimento da cidade. Qual que é o objetivo do urbanismo então? O objetivo é determinar a melhor posição das ruas, dos edifícios e obras públicas e também de habitações privadas. Então, o urbanismo ele busca definir qual que é a melhor posição para as ruas, para os edifícios, enfim. Para que isso, né? Para que serve essa determinação, né? Do melhor posicionamento? É para que você, enquanto cidadão, tenha uma situação mais cômoda, né? Para viver nas cidades. Então, essa é a definição de urbanismo. O urbanismo, ele surgiu com a Revolução Industrial, né? O que é chamado de urbanismo moderno. E nesse surgimento do urbanismo moderno, ele surgiu com alguns objetivos fundamentais. Quais seriam eles? Descongestionar os centros das cidades, porque era a época em que tinha o maior fluxo de pessoas por causa da Revolução Industrial, né? Aumentar a densidade dos centros das cidades, você descongestionava as pessoas que não estavam ali por motivos capitalistas, né? E aumentava a densidade e o fluxo de pessoas no comércio em si, né? Em que estavam vinculadas ao comércio. Fazer essa separação, né? De residencial e comercial. Aumentar os meios de circulação e fazendo isso de forma a modificar a dimensão das ruas, né? Que você tinha já os automóveis, outros tipos de locomoção que não havia anteriormente, e também aumentar as chamadas áreas verdes, né, para melhorar o clima naquela época. Então, o urbanismo moderno surgiu com a Revolução Industrial a partir desses objetivos que eu disse a vocês. E agora, então, o que seria o planejamento urbano, né? De forma bem simples, o urbanismo ele tem mais uma vocação disciplinar, né, e contempla essencialmente as tomadas de decisões relativas à concepção arquitetural, no sentido de que é mais uma definição, né, de como seriam essas modificações que teriam que ser feitas nas cidades. Já o planejamento urbano, ele já é o projeto em si, né? Ele envolve uma série de instrumentos que vão determinar a você quais os passos a seguir, e dentro dele está também o projeto urbano e o desenho urbano, né? Então, o planejamento urbano, ele integra conhecimentos disciplinares diversos e gestão de planos, programas e projetos. Lembrando que no planejamento urbano de cidades, você tem a participação não só de engenheiros, né? Você tem a participação de arquitetos, de pessoas ligadas à parte social. Então, o planejamento urbano, ele é além da gestão, né? E dos programas, ele contempla vários profissionais e também tem a parte de projeto em si, né? Então, são várias áreas ligadas ao planejamento urbano. Então, vamos lá para o planejamento urbano em si, né? Saímos das definições e vamos para o planejamento urbano. O planejamento urbano, ele se inicia com a implantação de políticas de urbanização, né?
Então, o poder público ele vai implantar as políticas de urbanização em determinada cidade. Qual que é a finalidade disso? É resolver problemas da sociedade, né? Por exemplo, problemas de área, problemas de espaço. Quando fala problema de espaço, ele fala ocupação em determinada área específica, numa determinada época. Então, você vai separar local que é apenas residencial de local que é industrial, como acontece em Gurupi, né? A gente tem um setor que é só a parte industrial, tem um setor que é só parte residencial, né? Aqui em Gurupi ainda precisamos melhorar bastante, né? Mas temos algumas separações que a gente consegue observar, né? E ele leva em consideração que a sociedade e o espaço estão em constante transformação, né? Então, às vezes eu tenho um centro comercial e depois, em um outro lugar, eu também tenho que estabelecer ali um centro comercial. Isso é visível em Gurupi, que a gente tem ali o centro de Gurupi, que é um centro comercial, né? A Avenida Goiás, e temos também aqui agora a Avenida S15, que também é um centro comercial, né? Por quê? Porque a sociedade está em constante transformação. O planejamento urbano, ele dá sequência a partir do Estatuto da Cidade. E o que é o Estatuto da Cidade? O Estatuto da Cidade é uma lei federal, a Lei 10.257 de 2001, e essa lei, ela regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, né? Então, vocês procurem dar uma lida nesses dois artigos, que fala de urbanismo, né? E ela veio para regulamentar, porque quando você tem algumas especificações de artigo na Constituição, para que aquilo seja efetivamente feito, a maioria das vezes você tem uma lei para regulamentar, né? Dar as diretrizes para você seguir. Então, ela regulamenta esses dois artigos, né? E também estabelece parâmetros e diretrizes da política e gestão urbana, né? Nós acabamos de falar, no Brasil, nós acabamos de falar que o planejamento é tudo isso, né? O planejamento e a gestão e os projetos. Então, ele surge, ele se regulamenta a partir dessa lei, né? E é feita, então, a política de desenvolvimento urbano no Brasil, né? A política de desenvolvimento urbano, né, ela tem a finalidade de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Então, ela vincula esses dois conceitos, o social da cidade e também a propriedade urbana. E aí o artigo 2º dessa lei, ele dita as diretrizes gerais, né? Quais são vamos dizer assim, os caminhos gerais que você deve seguir, né? E dentre eles, vou citar só alguns aqui, tem a garantia do direito às cidades sustentáveis. Então, eu tenho que projetar uma forma para que a minha cidade seja sustentável. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade, tem que ter um vínculo entre esses três, né? O planejamento do desenvolvimento das cidades, ou seja, eu tenho que regulamentar e planejar a forma como a minha cidade vai se desenvolver. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, eu tenho que ofertar para a minha população, por exemplo, que seriam equipamentos urbanos, praças, né, para que a pessoa tenha algum tipo de lazer. Eu tenho que ofertar equipamentos que sejam comunitários, né, transporte, tenho que ofertar saneamento e outras coisas que estão descritas nesse artigo. Além da ordenação, controle e uso do solo, né? Que são as restrições de localização de cada tipo de atividade e de edificação. No Estatuto das Cidades também há alguns instrumentos, né? E o que seriam e quais seriam esses instrumentos? De uma forma geral, seriam os planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação e desenvolvimento econômico e social, que dá ali uma diretriz de como deve ser essa ordenação, né, em nível nacional, regional e estadual.
o planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Isso foi feito aqui no Tocantins, já foi aprovado até e incluído algumas cidades que são próximas a Palmas como cidades metropolitanas, e isso favorece a cidade no sentido de verbas e desenvolvimento urbano também. E o planejamento municipal, né? Que é o planejamento do município mesmo em si. E se tratando do planejamento municipal, lá também estabelece alguns instrumentos específicos do planejamento municipal. E quais seriam esses instrumentos? Né? Que é a parte, a princípio, que seria mais importante para nós agora, né? Plano diretor, parcelamento, uso e ocupação do solo e o zoneamento ambiental. O plano diretor, né? Qual que é o objetivo do plano diretor? É orientar as ações do poder público, né? Com o objetivo de compatibilizar os interesses coletivos e garantir de forma mais justa os benefícios da urbanização, né? Esse é o objetivo principal do plano diretor, de forma a garantir os princípios da reforma urbana, direito à cidade e à cidadania. Em Gurupi nós já temos o plano diretor, depois vocês podem entrar no site e dar uma lida. E ele também objetiva que a gestão da cidade seja democrática, né? Esse é o objetivo do plano diretor. Então, ele compatibiliza os interesses coletivos, né? Como que deve ser feito o plano diretor? E quem deve fazer? O plano diretor ele é feito por cidades com mais de 20 mil habitantes ou cidades que sejam integrantes de regiões metropolitanas, né? Todas as cidades que sejam de regiões metropolitanas devem fazer o plano diretor, independente de ter 20 mil habitantes ou não. Agora, se a cidade não é uma região metropolitana e tem mais de 20 mil habitantes, ela deve ter o plano diretor. Áreas de potencial interesse turístico também deve ter o plano diretor, até porque você tem um impacto maior em áreas de interesse turístico, né? E 4, as cidades que são situadas em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país. Então, são esses 4 tópicos que definem quais as cidades devem possuir plano diretor. E quem participa do plano diretor? Todos os cidadãos devem participar do plano diretor, né? O processo de elaboração do plano diretor, ele deve ser conduzido pelo Poder Executivo, no nosso caso, o Poder Executivo, o prefeito, né? Articulado com o Poder Legislativo, ou seja, com os vereadores, e a sociedade civil, né? Com a participação nossa. A participação da população deve ser estimulada para que o plano diretor corresponda à realidade e expectativas quanto ao futuro. Então, é por isso que é importante que a população participe, porque às vezes pode ser tomada alguma decisão em que não corresponde às expectativas de nós enquanto população. Em relação a Gurupi, né? Então, Gurupi, a gente tem a Lei Complementar número 28, do dia 2 de novembro de 2018, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Gurupi, né? Então, até aqui eu tenho um mapa do zoneamento municipal e ele define algumas áreas específicas, né? Áreas que são de perímetro urbano, áreas que são de possível expansão, de perímetro rural. Lembrando que o plano diretor também contempla a área rural, né? E os perímetros municipais, né? Pelo nosso plano diretor, ele faz a classificação de alguns usos, né? Então, ele tem um macrozoneamento, e nesse macrozoneamento ele tem área de expansão urbana, as áreas que são de proteção ambiental, área rural, a área que é industrial, as áreas comerciais e zonas de especial interesse social. E nesse macrozoneamento, depois ele estabelece as áreas de zoneamento, né? Então, tem áreas que são habitacional, área comercial e de serviços. Para cada área dessa, cada zona, ele estabelece um tipo de uso e um tipo de ocupação, né?
ocupação do solo, tanto com as taxas, enfim, tudo é estabelecido de acordo com a localização no zoneamento daquela área, né? Às vezes você tem um lote que você vai construir, você precisa olhar em qual parte do zoneamento ele se encaixa, né? E se aquele tipo de habitação pode ser construído ou não. No nosso caso, que nós fizemos aquele projeto, né? Vocês desenvolveram o projeto, o nosso lote, ele está numa zona habitacional, né? Então, se a gente fosse construir, por exemplo, sei lá, uma serralheria, não se encaixaria aqui porque é uma zona habitacional, né? Então, você tem os ruídos, as taxas de ruído, tudo é diferente para uma zona de outros tipos de serviço, né? De comércio e indústria. A classificação dos usos, né? Os usos do solo, eles são classificados em permitidos e não permitidos, segundo a zona que eles se situam, né? Como a gente falou, zona habitacional, zona comercial e industrial, enfim. Então, os permitidos, eles são usos ou atividades compatíveis com a principal destinação da zona. Então, como eu falei, por exemplo, uma zona habitacional tem que ser, a sua edificação tem que ser de habitação em si, né? Uma edificação, por exemplo, residencial, unifamiliar. Você não pode construir ali um supermercado, por exemplo, né? Tem que ser compatível, né? Você não pode construir ali, sei lá, uma marcenaria, né? Porque tem que ser compatível com a zona. Os não permitidos são usos ou atividades incompatíveis com a principal destinação da zona, né? A mesma coisa que eu falei. De acordo com o tipo da zona, você vai classificar se a sua edificação pode ou não ser feita naquele local. Ainda em relação a Gurupi, né? A lei complementar do plano diretor, ela estabelece também outros planos, né? Lá possui outros planos. E dentre eles existe o Plano Municipal de Água e Esgoto, estabelece essas diretrizes relacionadas ao saneamento. O Plano Municipal e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? Como vai ser feita essa destinação dos resíduos sólidos municipais. E o Plano Municipal de Educação, que são as diretrizes relacionadas à educação infantil, certo? Então, contempla tudo isso o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável, né? Ainda em relação ao ordenamento e controle do solo, qual que seria, então, o objetivo, né, desse ordenamento que é estabelecido lá pelo Estatuto das Cidades e contempla o plano diretor, né? Contempla no plano diretor. É evitar a utilização inadequada de imóveis, a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, usos excessivos e inadequados em relação à infraestrutura e a deterioração de áreas urbanas e outros, o que eu acabei de falar, né? Tem que ser feito de acordo com a zona. A lei federal que regulamenta o parcelamento do solo urbano é a Lei 6.766 de 1979. Então, existe também uma lei específica para o ordenamento e controle do solo, certo? E aí, especificamente aqui para Gurupi, de acordo com o plano diretor de Gurupi, né? E nesse plano diretor, ele estabelece também alguns índices urbanísticos, né, relacionados a esse uso e ocupação do solo. Então, existe a taxa de permeabilização, que vocês calcularam lá no projeto, né, o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação. Então, uma taxa de permeabilização, a quantidade de parte permeável que você deve ter no seu lote, o coeficiente de aproveitamento, o quanto você pode construir, né? Fazer de área construída, e também é relativa à área, né? A zona que o seu lote se encontra, e a taxa de ocupação do solo. Agora, em relação ao projeto, né? Nós falamos que o planejamento urbano, ele também é vinculado ao projeto em si, né? E dentro do projeto há o desenho urbano. O desenho urbano é uma atividade multidisciplinar voltada para o processo de transformação da forma urbana, ou seja, é o projeto em si, né? O desenvolvimento do projeto em si, o desenho mesmo.
E aí você pode fazer de inúmeros softwares, né? A partir desse planejamento que você fez, você pode iniciar o seu projeto, né? E aí tem-se as ruas e os equipamentos urbanos, que são considerados equipamentos urbanos as ruas, né? Como mostra nessa primeira figura aqui, ó. Toda a parte da rua, né? As sinalizações, as vias que são compartilhadas, drenagem, tudo isso é considerado equipamento urbano, né? Também é considerado equipamento urbano esses equipamentos de ginástica que a gente tem em praças, né? Equipamentos para crianças em parques, tudo é considerado equipamento urbano. E em Gurupi foram feitas ultimamente algumas intervenções, né? Porque o projeto urbano em si é uma intervenção que você faz em um determinado local. Então, por exemplo, você tem, sei lá, uma praça e que você... Um exemplo muito clássico, o melhor exemplo para nós, na nossa universidade, né, na Unirg. A gente tem ali aquele pátio, né, que a gente tem acesso de um bloco ao outro bloco. Ali merecia uma intervenção, né, para melhorar a nossa circulação ali em dia de chuva, por exemplo, colocar ali alguns bancos, né, para a gente poder sentar e conversar na hora do intervalo, enfim. Então, o projeto urbano ele é feito a partir de um problema que você tem e que você acha que merece uma intervenção, né? Então, em Gurupi foi feito algumas intervenções. Esse daqui é a Praça da Abadia, né? Foi feita uma intervenção, ficou muito bom ali. Aqui é o Parque Centro Olímpico, né? Aqui a pista de skate. E esse daqui, eu sempre me refiro como próximo ao Parque Mutuca, né? E é uma rotatória que tinha ali, mas eu não me recordo o nome dessa pracinha, né? Foi feita uma intervenção e agora as pessoas podem desfrutar dos equipamentos de ginástica e tudo mais.